Então, primeiramente, pessoal, a gente está na nossa reunião, né, reunião mensal, Tumor Board de câncer de pulmão. E essa reunião vai ser um pouquinho diferente hoje. A gente vai fazer uma reunião de algoritmo para falar na prática, né, o que a gente faz no câncer de pulmão inicial, tratamento neoadjuvante, adjuvante, tratamento definitivo e tratamento avançado. Então, o nosso foco não vai ser falar de estudo clínico específico, a gente vai falar das evidências que a gente tem e também de coisas promissoras que podem estar vindo. A convidada especial para essa noite é a doutora Karina, que é oncologista do Hospital São Cristóvão, né, do grupo DASA, e ela é especialista em câncer de pulmão também. E no final a gente vai discutir os casos clínicos. Eu quero agradecer para essa reunião o patrocínio da AstraZeneca e o patrocínio da Janssen. Sem o patrocínio, né, da indústria farmacêutica para a educação médica continuada, não seria possível a gente ter ações como essas. E principalmente, né, ações de Oncoscience Brasil, que permite a troca de experiências de médicos do Brasil inteiro. Né, é um aplicativo hoje que permite com que essas discussões sejam em tempo real, e essas discussões elas vão além das paredes institucionais. Então, aqui a gente não tem uma instituição, a gente faz essa conexão com médicos do Brasil inteiro. Eu vou pedir para o pessoal da Ciclo Ouro já colocar, então, as nossas vinhetas dos nossos patrocinadores, né, a AstraZeneca e a Janssen, por favor. E nossa, da Oncoscience também, esqueci. A AstraZeneca vem atuando e transformando o padrão de tratamento dos pacientes com diferentes tipos de câncer de pulmão. Em 2011, inovamos com o Iressa. Em 2017, lançamos o Tagrisso. Em 2017, é lançado o Imfinzi. Em 2018, o estudo Flaura embasa uma nova aprovação de Tagrisso. Em 2019, através do estudo Caspian, Imfinzi ganha nova aprovação. Em 2021, com o estudo Adaura, Tagrisso é aprovado para estágio precoce. E essa história continua. Nós, da AstraZeneca, seguimos buscando ainda mais soluções para cada paciente. No câncer de pulmão de não pequenas células metastático, aproximadamente 28% dos tumores são ocasionados por mutações ativadoras do EGFR. Entre essas mutações, as inserções no exon 20 do EGFR são as terceiras mais predominantes. O EGFR é responsável por várias funções importantes, incluindo a modulação da proliferação de células, apoptose, motilidade celular e neovascularização. Alterações no domínio tirosina quinase do EGFR podem resultar em uma ativação constitutiva, independentemente da ligação de ligantes, ao passo que terapias-alvo de EGFR, como inibidores de tirosina quinase, podem gerar resistência, tal como amplificação do MET e mutação de resistências secundárias. Rybrevant é um anticorpo biespecífico de EGFR e MET, à base de IgG1 totalmente humano, com baixa taxa de fucose, com atividade direcionada para células imunológicas que atingem tumores com mutação ativadoras e de resistência no EGFR e amplificações de MET. Rybrevant é indicado para tratamento de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células localmente avançado ou metastático com mutações de inserção no exon 20 do EGFR, cuja doença progrediu durante ou após a quimioterapia à base de platina. Rybrevant demonstrou diferentes mecanismos de ação por meio dos quais ele atingiu células tumorais de câncer de pulmão não pequenas células, desencadeadas por mutação do EGFR, inclusive nas mutações de inserção no exon 20.
Imunoativação e recrutamento de células NK, de monócitos e macrófagos. Degradação do receptor de EGFR e MET. E inibição de ligação de ligantes ao receptor de EGFR e MET. Para pacientes com CPNPC localmente avançado ou metastático, desencadeado por mutações de EGFR, Rybrevant foi desenvolvido para redefinir as possibilidades de tratamento. Agora sim, a gente vai começar, né, a nossa aula focada nos nossos algoritmos OncoScience. É uma aula bem prática. Vocês estão vendo aí minha tela? Está se mexendo? Não está se mexendo nem para mim. Está na primeira, assim? Vivian. No teste sempre dá certo, né? A hora que a gente vai colocar de novo, ela dá uma sumida, mas normal. E agora? Sim. Mexeu? Pronto. Então, esses são os conflitos de interesse, né, para essa aula. Vou começar, então, na neoadjuvância. Antigamente, a gente falava-se de neoadjuvância em câncer de pulmão. O pessoal ia falar que a gente estava muito entusiasta, pois ela não só já é real, como é indicada, e nós já temos dados imaturos, então, de sobrevida. Quando que a gente pensa em indicar neoadjuvância? A partir do estádio 2A, prestando bem atenção, né, que o estadiamento mudou, e o estudo clínico Checkmate 816, ele foi feito na época do AJCC 7ª edição, mas hoje a gente usa o AJCC 8ª edição. Então, antes, essa classificação do 1B, que agora é 2A, eram tumores maiores do que 4 centímetros. Então, quando a gente tem pacientes com estadiamento 2A até 3A, pacientes que podem ser operados depois, no segundo momento, não é aquele paciente que não pode ser operado, que a gente já vai elencar para o tratamento definitivo, gente, é paciente que pode ser operado e o tumor é ressecado. EGFR e ALK negativos e essa indicação independente do PDL1. Qual o protocolo utilizado na neoadjuvância, de acordo com o estudo Checkmate 816? É o doublet platina, mais o nivolumab 360 mg a cada 21 dias por 3 ciclos. Exatamente isso, gente. A imunoterapia aqui só é utilizada na neoadjuvância. Ela não, neste estudo, não é estendida à adjuvância. Baseado em que, então, a gente tem essa aprovação hoje no Brasil, né, em bula, temos a aprovação do nivolumab em bula, baseada na sobrevida livre de eventos, né, que foi de 31,6 meses versus 20,8 meses, com hazard ratio de 0,63, significativo. Baseado na taxa de resposta patológica completa de 24%, quando eu faço a quimionel associada a imuno versus 2,2%. Né? Os pacientes que fizeram esse protocolo neoadjuvante, maior parte deles, né, 80%, foram submetidos à cirurgia versus 70, alguma coisa por cento dos que não fizeram a quimionel. A gente tem também, no follow-up de 3 anos, deixa eu puxar a setinha, no follow-up de 3 anos, a gente tem uma sobrevida livre de eventos naqueles pacientes submetidos ao protocolo neoadjuvante de 57% versus 43%. E a gente tem que, com eventos locais, recidiva local, parece que esse protocolo não diminuiu muito recidiva local, mas houve uma sobrevida livre de recidiva à distância nesse follow-up de 3 anos, de 10% para quem fez a quimionel versus 22% para quem não fez. Existem também, né, dados endpoints secundários da atividade no sistema nervoso central. Parece também que ao fazer a quimionel adjuvante associada a imuno, a gente tem uma proteção do sistema nervoso central, ou seja, a taxa de recidiva no sistema nervoso central, para quem fez o protocolo, foi de 4% nesse follow-up de 5 anos, versus 13% em quem não fez.
Os dados de sobrevida global, eles são imaturos, mas na atualização do europeu de pulmão, agora de 2023, a gente tem 78% de pacientes vivos que fizeram protocolo de neoadjuvância versus 64% daqueles que não fizeram. Então, essa é uma boa discussão que eu vou ter com a Karina depois que eu terminar essa parte, para qual paciente a gente já está preparado para indicar a neoadjuvância. Haja vista que esse fluxo ainda é difícil e que é difícil a gente receber esses pacientes para neoadjuvância. Aí eu vou querer que a Karina me conte como é que está no serviço, porque eu nunca recebi até hoje um paciente para neoadjuvância. Aí é uma discussão interessante que a gente teve quando a gente começou a fazer neoadjuvância em mama, né? Então a gente está trazendo isso agora para o pulmão e a gente precisa de cirurgiões torácicos aqui com a gente para a gente poder fazer essa reflexão. E a gente tem ganho, sim, de sobrevida e não, mas de sobrevida livre de evento, né, que é um surrogate endpoint aí de recidiva sistêmica, que é um dos maiores problemas aí do câncer de pulmão e sistema nervoso central. Então, eu acho que a gente já está pronto para indicar, tá? Essa é a minha opinião. Então, por isso que eu trouxe esse estudo para o nosso protocolo da Oncocytes. Segunda situação que eu vou comentar com vocês é a adjuvância, carcinoma de pulmão não pequenas células, PDL1 maior que 1%, EGFR e ALK negativos, né? Então, a indicação também, mas essa indicação é de pacientes que foram operados, né? Foi feita a cirurgia. Os pacientes elegíveis para esse protocolo, né, acima de 2A, que é acima de 4 centímetros, pela JCC 8ª edição, a 3A, pacientes operados. Precisa a gente ter o PDL1 positivo. Então, todo paciente que agora operou e a gente vai pensar em fazer adjuvância, né, se tiver adenocarcinoma, a gente tem que testar, então, a mutação do EGFR, isso já é nosso protocolo. E se não tiver, e aí a gente tem que testar no adenocarcinoma tanto a mutação do EGFR, assim como o PDL1, né? E nos outros, né, que não adenocarcinoma, o PDL1 sempre. Essa adjuvância com o atezolizumab, primeiro a gente faz a quimioterapia adjuvante normalmente, que são os 4 ciclos. Depois a gente segue com a atezolizumab, 1.200 miligramas a cada 21 dias por 16 ciclos, né? Somente para pacientes que tiveram PDL1 positivo. Por quê? Os dados do estudo, né? Primeiro que foi um estudo hierárquico, né? O endpoint primário, ele ia sendo revisitado a partir do momento, né, da disease-free survival era positiva primeiro, no subgrupo 2 a 3A com PDL1 positivo, depois eram testados no grupo total PDL1 positivo e negativo. Mas o benefício maior, significativo da sobrevida livre de doença foi nos pacientes com PDL1 positivo. Então, esse protocolo hoje só é indicado exatamente para pacientes com PDL1 positivo e já está, né, aprovado em bula, né, no Brasil para essa indicação. O endpoint primário do estudo, como eu disse, então, foi a disease-free survival e com hazard ratio de 0,66, foi significativo. Os endpoints secundários, a gente tem já dados de sobrevida global imaturos, com tendência ao aumento de sobrevida global, e no follow-up agora de 5 anos, a gente tem essa tendência de aumento de sobrevida global, principalmente no grupo que tem PDL1 maior que 50%, com hazard ratio de 0,43. No follow-up agora atualizado da sobrevida de 5 anos, a gente tem aqui que 76,8% dos pacientes vivos que fizeram adjuvância versus 67,5% nos pacientes que fizeram somente observação após quimioterapia. Eu acho que para esse a gente tem um pouco menos de dúvida de quando fazer ou não, né? Porque a gente usa um biomarcador, que é o PDL1, né? Então a gente já é um pouco mais fácil para a gente na prática clínica, apesar de também não ter recebido nenhum paciente ainda nessa situação. Eu vou querer saber da Karina depois a experiência dela nesse cenário. No cenário 3, eu trago para vocês a adjuvância
câncer de pulmão não pequenas células com EGFR positivo. O cenário, o estadiamento é exatamente o mesmo, né? A gente tem tumores a partir de 2A até 3A, pacientes operados, porém, com mutação do EGFR. E aqui foram randomizados nesse estudo somente as mutações clássicas sensíveis. As mutações insensíveis, não. Então, a gente fala aqui de deleção do exon 19 e a mutação do 21, que é o L858R, somente as mutações sensíveis. Neste protocolo, os pacientes recebem normalmente quimioterapia adjuvante, aqueles que têm performance para tal, 4 ciclos, seguida de osimertinib por 3 anos. Essa indicação é baseada no estudo de fase 3 ADAURA. Depois a Karina tem um caso para contar aqui para vocês. O endpoint primário desse estudo, né, foi a sobrevida livre de doença, que também é um surrogate endpoint nesse caso, porque os nossos dados de sobrevida global também são imaturos, tá? Mas a disease-free survival, que principalmente ela é mais significativa a partir do momento que eu avanço o estadiamento, ou seja, estadiamento 3, estadiamento 2B, é muito mais significativo do que se eu faço esse protocolo num paciente com estágio 2, tá? É de 65,8 meses versus 21,9 meses. É absurda a diferença. Hazard ratio de 0,23. Né? A curva se abriu plenamente aí na disease-free survival. A gente ainda não pode dar dados da sobrevida global, mas assim como a gente tinha que lá na neoadjuvância com a imunoterapia, a gente tem uma proteção do sistema nervoso central, a gente também tem a proteção da recorrência do sistema nervoso central quando eu uso o osimertinib adjuvante e uso um hazard ratio de 0,24. E aqui eu tenho a discussão. Será que eu estou fazendo com que essa recorrência seja tardia da micrometastática, porque eu estou só prolongando aí, é uma doença que não vai ser curável com inibidor tirosina terapia-alvo, e eu estou prolongando aí esse período de latência, esse período de não recorrência, ou será que eu estou curando esse paciente? Né? Existe ainda essa dúvida com relação a essa terapia-alvo específica aqui nesse caso, e em outros casos também que a gente pode aplicar, de melanoma, enfim, mas o fato é que se eu consigo, então, prolongar esse tempo, né, de recorrência e proteger o sistema nervoso central, pode ser, né, que esse tratamento adjuvante faça sentido. Mas aqui é um pouquinho mais controverso, porque a gente tem que separar. Será que em quem realmente faz sentido? Será que no 2A já faz sentido, como o estudo que está falando? Porque eu estou dizendo que eu vou fazer um tratamento adjuvante por 3 anos, e é um tratamento que o custo-benefício é alto. Então, qual paciente, então, que a gente já está preparado para indicar esse tratamento? Aí vem a discussão também. E aí, dizendo, né, para adjuvância hoje, então, nós temos já 2 opções. Uma de imunoterapia para pacientes com PDL1 maior que 1%, que engloba não pequenas células, mas adenocarcinoma e escamoso, né? E pacientes que tenham a mutação, deleção do exon 19 ou mutação do 21, para pacientes não com mutação do EGFR do tipo adenocarcinoma principalmente. Agora eu vou para o tratamento definitivo de carcinoma de pulmão não pequenas células, então estadiamento 3. No estadiamento 3, esse estudo também foi feito com a JCC 7ª edição, onde a gente só tinha estadiamento 3A e 3B, depois ele foi 3A, 3B e 3C, mas aqueles casos considerados inoperáveis ou irressecáveis, que também são casos difíceis de chegar para a gente. Eu não sei se o André, o cirurgião, está aí, né, para poder se defender um pouco aí, que a gente está falando um pouquinho dos cirurgiões aqui, mas também não... O André está aí, o André está aí, a gente vai chamar ele para conversa. Opa. Já. Vamos lá, eu já chego na briga aí. Muito bom, é exatamente isso. Então, esses casos também não chegam tanto, né? E qual é o nosso protocolo? A gente faz a quimioterapia concomitante, porque a gente já sabe que a quimio concomitante é melhor que a quimio sequencial, né? Então, sempre que possível, fazer a quimio concomitante. Esse protocolo, a gente faz pelo menos 2 ciclos concomitantes, foi o estudo Pacific,
com radioterapia de 60 a 66 grays em 30 a 35 frações. Os dados do Pacífico já são conhecidos, né? A gente já tem a sobrevida global em 5 anos de 42,9% versus 33,4%, um dado significativo. E a gente tem o PFS também no follow-up de 5 anos de 33% versus 19%. Então, já é um estudo consolidado, com dados de sobrevida global maduro, sobrevida livre de progressão também. Então, já é o nosso standard of care para pacientes do estágio 3, tratamento definitivo. Porém, entretanto, o que a gente faz com os pacientes no estágio 3 que tem mutação no ALK, no EGFR? Para isso, a gente não tem resposta ainda, né? Então, eu vou trazer para discussão aí essas questões, tá? Aqui, a adjuvância agora no pequenas células, doença limitada ou a doença operável. É muito raro, né, a gente receber pequenas células operáveis. Eu já tive um caso, um único caso, que o paciente conseguiu operar, mas quando a gente tem o estadiamento, então, T1, T2, o paciente pode, sim, ser submetido à cirurgia, né, ou radiocirurgia, enfim, tratamento local, seguida de adjuvância com EP vezes 4, quimio e rádio depois, se tiver linfonodo mediastinal comprometido. O protocolo da doença limitada é daquele paciente em outra situação, então, que não é passível de cirurgia. Aí a gente vai, né, o protocolo mais utilizado é cisplatina com etoposídeo, concomitante à radioterapia hiperfracionada acelerada. Esse seria o protocolo aí de escolha. Na adjuvância e na doença limitada de pequenas células, a gente não teve muitos avanços aí que a gente possa colocar no nosso algoritmo. E a radioterapia, aí eu vou chamar o Paulo para a discussão aqui, né? Quando que está indicada a radioterapia no câncer de pulmão inicial, né? Fora do tratamento definitivo? A gente tem uma referência em um último estudo que foi feito, o Langard, estudo randomizado com 501 pacientes operados e com PN2, né? Comparam a radiomediastinal, adjuvante versus observação. E aparentemente não teve diferença estatística e foi deletério, aumento da toxicidade cardiopulmonar e das mortes relacionadas ao tratamento. Então, hoje, essa discussão de radioterapia adjuvante tem que ser individualizada. Se o paciente tiver margem positiva, dissecção inadequada, aí eu vou perguntar para o André, o que é uma dissecção inadequada? E extravasamento extracapsular. Eu tenho um caso, mas eu vou deixar para o final. Agora eu quero chamar o André e a Karina para a gente conversar aí sobre esses tópicos, tá? Vamos lá. Vamos nessa. Olha, eu tenho as minhas dúvidas aqui também. Você já abriu para dúvidas ou não? Ainda não, ela já. Mas é bom, é bom. Pode falar, André. Depois eu falo umas coisas, uns casos que a Vivian perguntou aí, mas pode começar, André, fica tranquilo. Não, sem problema. Eu estou vendo que eu estou em território inimigo aqui, né? Eu só cercado por todos os oncologistas. Dois. Ô, Paulo, você me defende ainda, cara. Obrigado. Tô contigo. Beleza. Bom, então eu acho que assim, vamos começar pelos critérios de ressecabilidade, né? Hoje em dia a gente tem visto cada vez mais que os limites da ressecção eles têm sido questionados, né? A gente tem melhorado a nossa tecnologia cirúrgica, a gente tem melhorado os resultados, né, de pós-operatório. Então, assim, cada vez mais a gente tem indicado cirurgias que não eram indicadas antes. Mas as aventuras cirúrgicas estão longe de ser benéficas para o paciente, né? Então, tudo tem que ser muito bem programado, muito bem discutido, né? E muito bem acertado antes da cirurgia. Então, não adianta chegar lá, abrir e ver o que vai ter, né? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente colocar. Agora, você falou, né, Vivian? A gente falar o que é algo... Se você já está preparado para encaminhar os pacientes para a gente, para mim, para a Karina, para a neoadjuvância, primeiro ponto. Claro. E qual paciente que você pensaria em encaminhar?
Isso é uma boa pergunta, né? Olha, você sabe que hoje eu atendi uma paciente que eu indicaria neoadjuvância. Era uma paciente que me chamou muito a atenção. Olha só, uma paciente de 76 anos, que era uma paciente que tinha uma massa grande no lobo superior e tinha um N2 francamente positivo no PET, tá? Tinha um linfonodo mediastinal francamente positivo no PET. Aí fica a minha pergunta, né? Até para todos aí da plateia. Era uma paciente que ela tinha uma condição cirúrgica limítrofe, tá? Uma invasão questionada da artéria pulmonar. E era uma paciente com Alzheimer já, né? Uma condição, assim, delicada, limítrofe. Nesses casos, é claro que é um caso discutível, né? Mas será que vale a pena a gente indicar direto uma neoadjuvância para depois, quando a gente tiver a doença mais sequinha, menor, a gente conseguir operar numa condição melhor? Tá? Aí é um caso que talvez seja bem interessante a gente indicar neoadjuvância. Mas o caso clássico que eu penso em indicar neoadjuvância é aquele caso quando a gente tem um linfonodo positivo N2, né? É muito claro que isso assim ainda faltam algumas evidências, né, da onde a gente pode indicar mais, mas eu acho que no futuro breve a gente vai acabar encaminhando todo paciente que tem linfonodo positivo, tá? Atualmente os casos que eu penso em indicar neoadjuvância são principalmente para os casos que têm linfonodo mediastinal positivo, ou para os casos que são cirurgicamente limítrofes, né? Agora, eu acho que em breve, né, quando os novos dados saírem, a gente vai acabar indicando a neoadjuvância para todos os linfonodos comprometidos. Aí faz o seu tratamento de neoadjuvância e ele volta para operar numa condição pelo menos melhor. Agora é aquilo. A gente vai estar numa situação onde a doença ela pode melhorar. Se a doença não melhorar, nós estamos fritos, né? A gente perdeu uma janela de oportunidade e, principalmente, a condição cirúrgica acaba sendo um pouco mais difícil. Depois que a gente faz a quimioterapia ou a imunoterapia, né, o TKI, enfim, de indução, né, para o tratamento inicial, para depois operar, a condição local da cirurgia acaba ficando um pouco mais difícil, né? Não que isso seja um problema, mas a condição local acaba ficando um pouquinho pior, tá? Então, a gente já teve casos que a gente operou após terapia até a terapia definitiva, e a gente sabe que as aderências são maiores, as aderências são mais rígidas, né? E isso acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. Mas, assim, não é nada de outro mundo. Tudo o que dá para fazer, ainda mais hoje com o advento da cirurgia robótica, a robótica deu um passo grande para a gente poder melhorar a nossa qualidade cirúrgica, tá? E principalmente para a gente conseguir ressecar esses casos que até então não seriam ressecáveis, né? Mas é basicamente isso, tá, Vivian? Os que eu penso em indicar hoje são os casos de N2. Como é que vocês encaram isso? Qual que é a visão da oncologia para isso? André, você comentou isso do N, né? E eu que faço mama também, a minha impressão é essa também que você falou. Acho que a gente vai ficar igual a mama hoje, né? A gente vai, todo mundo que é N positivo, tudo bem, tinha exceção dos luminais, algumas particularidades da mama, e talvez a gente tenha essas particularidades no pulmão de quem é GFR mutado, de quem é ALK mutado, mas a minha impressão é que a gente vai para a neoadjuvância de todo mundo que for N positivo, né? A gente sabe que o estudo que a Vivian falou e alguns outros que estão por vir aí, de pembro neoadjuvante e de outros imunocheckpoints também de neoadjuvante sem seu nível, eles não diferenciaram isso, né? Eles abrangeram desde quem tem N positivo até quem tem N negativo, né? Mas a gente sabe que esse paciente com N negativo ele é mais difícil de chegar nesse estudo, como ele é difícil de chegar para a gente, para triar para o estudo também foi difícil. A minha grande dúvida da neoadjuvância, e eu nem tinha combinado com a Vivian, mas eu tenho um caso que acabou de acabar uma neoadjuvância com nível. Eu nem trouxe ele, mas depois eu posso mandar a foto no grupo para o André para todo mundo ver. É o que a gente vai fazer com esses pacientes depois, né? Porque são todos estudos que estão saindo em paralelo. A adjuvância com imuno, a neoadjuvância com imuno também nesse caso,
que não tenha manutenção, que, ao meu ver, é uma impressão que eu tenho, vai deixar isso um pouco mais fácil, porque como eu estou limitando o número de ciclos de imuno na neoadjuvância, possivelmente, numa recaída, eu vou poder reexpor a imuno, diferente da adjuvância, né, Vivian, que eu acho que aí a gente vai ficar um pouco perdido ainda. Assim como a gente já fica um pouco com o durvalumab de manutenção no estádio clínico 3, né, na recaída. A gente está trazendo essa confusão para agora. Mas eu acho que a gente vai acabar fazendo para todo mundo N positivo também. A dúvida é o não efetivo, o que a gente vai fazer? E aí eu acho que vai ser papel fundamental dos cirurgiões, como os mastologistas, trazerem para a gente o quanto vai mudar a cirurgia, né? O quanto vai impactar. E trazendo esse caso que eu vou comentar, que eu não trouxe o slide, né? Como é que ele chegou para mim? Que a Vivian falou, na verdade ele chegou, entre aspas, sem querer, porque ele estava fazendo segmento comigo, apesar de há muito tempo eu já não fazer cabeça e pescoço, ele estava fazendo um segmento comigo de um neo de laringe, de amígdala, na verdade, desculpa. E como ele estava no segmento desse neo de amígdala, onde ele fez rádio concomitante com químio, eu estava fazendo exames de rotina para ele. E num dos exames de segmento surgiu um nódulo pulmonar, com que a gente acabou investigando e ficou como segundo primário de pulmão. Não foi uma recidiva do SEC de cabeça e pescoço, era um SEC primário de pulmão, num senhor de 80 anos que já tinha sido exposto a cisplatina e radioterapia no passado, com ECOG 0, mas 80 anos e com uma exposição prévia. E na discussão com o cirurgião, ele que já tinha um enfisema considerável, para tentar poupar ele de uma lobé e talvez trazer para uma segmentectomia, fazer a neoadjuvância para ele. Tá? Ele era um T2N1, ele não era um N2, mas era uma lesão numa região meio complicada. E aí ele fez os 3 ciclos, tolerou super bem e acabou semana passada. E eu vi a tomo dele esses dias e tá, assim, ótima. Teve uma melhora bem significativa, mas é um SEC também, a gente tem que lembrar disso, né? E o estudo ele foi muito mais abrangente. Então, esse paciente chegou para mim porque, na verdade, ele já estava sendo acompanhado por mim. Mas esse paciente ideal da neoadjuvância nem sempre é simples chegar, e não é culpa toda do cirurgião, não. Muitas vezes é culpa da própria doença, né, que não deixa os pacientes chegarem nessa condição. Agora, mudando um pouquinho, depois ainda vou fazer uma pergunta para o André. Para quem que você está indicando a Daura atualmente, Karina? E as suas experiências nesse contexto? Eu não sei se você lembra, a gente fez esse tumor board ano passado, eu falei mal, entre aspas, da Daura, eu falei que a gente tinha que pisar bastante no freio, né? Porque eu acho que é uma sobrevida livre de progressão para um tratamento adjuvante. Eu tenho todos os meus poréns com isso, como muita gente tem também, apesar de ter gente que advoga para o outro lado. Mas como a gente tem um press release aí de talvez o impacto numa sobrevida global que a gente deve ter na ASCO, pode ser que eu volte atrás, tá? no que eu comentei. Mas eu ainda vou manter, porque eu acho que o dado da sobrevida global ele é muito importante para o tratamento adjuvante, né? E como a gente ainda não tem uma estratégia clara de tratamento para o EGFR, onde depois de uma progressão altagrisso eu não tenho nenhuma droga aprovada para nenhum mecanismo de resistência, tem muito estudo em andamento, né? De associações de TKI e outras coisas, mas até o momento a gente não tem uma estratégia muito clara. Então, tratar pacientes muito precoces, um 2B, por exemplo, eu não sei se é uma boa ideia neste momento, até eu ter a sobrevida global que me convença. Dos outros, onde, na verdade, o estadiamento ele é 3B, por exemplo, mas que ele é um paciente que a sobrevida dele já se aproxima muito mais do 4, esse paciente eu acho que faz sentido, mesmo com a sobrevida livre de progressão, por enquanto, que é como sendo o único dado. Né? Pessoal, agora vamos abrir para as dúvidas de quem tiver, e já vou pedir para o pessoal do Cicloro colocar o nosso questionário para vocês, por favor, que estão na aula, responderem. Se estão gostando, não da aula, por favor, é bem rapidinho, tá? Mas ela pode ficar à vontade. Olha aqui, ó, Vivi. Já fiz minhas anotações. Não, só uma consideração, isso que você falou e que foi discutido muito interessante sobre o desafio do paciente chegar para uma neoadjuvância, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer muitas discussões com os cirurgiões, porque, por exemplo, para bexiga,
a gente ainda, mesmo depois de muito mais tempo do que pulmão, ainda a gente tem alguns entraves aí que os pacientes não chegam para a neoadjuvância. Acho que atualmente muito mais, mas isso foi um processo. Talvez o pulmão também aconteça isso, né? Em relação à adjuvância, bom, eu acho o pulmão muito complexo, né? Então, por conta de várias solicitações de biomarcadores. Então, quando o paciente chega pós cirurgia, vocês já pedem todos os biomarcadores, né? Porque aqui, pelo jeito, você precisa decidir se o paciente é GFR, se o paciente tem PDL1, né? Certo? Então, vocês têm tempo hábil para tudo isso? Porque até você solicitar, até vir material, até voltar Mas para a a químio indústria. primeiro, né? O primeiro é a Então dá químio. tempo. Dá tempo. Tá, dá tempo. Tá, então a gente tem um tempo tranquilo assim para ter esse resultado. Tá. E também, ela tem alguns testes rápidos, assim, quando a gente tem muita dúvida, tem como fazer, tipo, a IDILA do EGFR, que sai em 24, 48 horas. É caro, assim, mas em casos excepcionais dá para a gente fazer. E tem como fazer painéis menores, que pelo menos tiram o EGFR e o ALK da frente. E aí depois a gente faz um painel maior. Dá para ter umas gambiarras, assim, para ser mais rápido. Tá. E também nenhum estudo que eu vi que vocês apresentaram de neoadjuvância e adjuvância mostrou aumento de sobrevida global, né? Não temos ainda dados, tá? Eu acho que é mais recente. Só que eu achei muito interessante essa proteção da recorrência do sistema nervoso central, né? Visto que é uma doença que recidiva muito no sistema nervoso central. Não, acho que era só isso, essa pergunta. Ah, e para o Paulo, ele vai falar sobre a radioterapia? Não? Paulo, cadê o Paulo? Paulo. Eu tinha um caso para discutir, mas achei que a Vivian citou bem as indicações de radioterapia adjuvante, né? Paulo Depois. pode falar agora, acho que não. Senão a gente pergunta para ele depois. Paulo, Paulo apareceu. Não, Para que quem que tava você respondendo a indica pesquisa. a radioadjuvante hoje? Em que Ah, casos? vocês querem pegar a pegadinha, né? Assim, a gente tem... Vocês estão me ouvindo bem? Aham. Hoje eu tô externo, talvez fale, se falhar, vocês me chamem, tá? Assim, a gente tem algumas dúvidas, principalmente em relação à questão da alta tecnologia com radioterapia, tá, gente? Claro que a gente tem alguns dados que mostram que a radioterapia, a princípio, ela não se aplica para pacientes Paulo congelou. Congelou. com a doença N1, N2, por conta até da ausência de benefício desse tratamento. Dados eles são feitos com paciente com efeito cardíaco associado ao tratamento do mediastino. A gente tem uma diferença aí de 5, 6% de morte por conta de eventos cardíacos em pacientes irradiados N2. Então, a ideia, na verdade, né, esses foram os achados do Art Lang. Para vocês terem uma ideia, 89% dos pacientes que fizeram rádio com radioterapia tridimensional conformada, que a gente não consegue poupar nada do coração, acaba tratando descendente anterior e as pacientes e os pacientes acabam tendo esses eventos cardíacos. Então, eu acho que aí é que a gente tem uma piora da sobrevida, e aí fica difícil a gente colocar isso para aqueles pacientes mais selecionados, com poucos linfonodos envolvidos e que a gente vai tratar com alta tecnologia. Então, acho que cabe, sim, ainda a discussão desse tratamento da radioterapia para pacientes com múltiplos linfonodos, eventualmente margem positiva, e que a gente ache que o benefício supera o risco de um tratamento local, né? Se a gente coloca, obviamente, como antes a gente discutia, né, o benefício do N1 para radioterapia versus N2, com radioterapia bidimensional, ou seja, sem tomografia, e a radioterapia conformada, né, com tomografia tridimensional, a gente vê que os pacientes eles vão evoluindo. Quanto mais tecnologia você coloca, menos toxicidade você dá,
e mais benefício da radioterapia aparece. Então, na minha visão, a gente vai ter um trabalho, tá, do grupo japonês, que está avaliando também uma fase 3 para N2, só que aí com o MRT a gente vai saber essa resposta, mas acho que só daqui a uns 2, 3 anos. Eu acho que ainda precisa ser discutido com o radioterapeuta e também, para quem estiver assistindo a discussão aqui, né, discutir a tecnologia que vai ser feita, porque aí realmente, se você vai tratar a mediastino com dose alta e sem tecnologia, aí você acaba adicionando muita toxicidade, fica elas por elas. Então, não valeria tanto a pena assim. Ô, Paulo, eu tive não, esse paciente não é meu, mas eu acabei vendo essa paciente em uma internação. Era uma paciente que era relativamente jovem, tinha uns 50 e poucos anos. Ela teve era adenocarcinoma, um T4N2, fez uma pneumectomia. E aí ela estava fazendo e tinha a margem de coto brônquico, se eu não me engano, alguma coisa assim, positiva. E aí indicaram radioterapia concomitante a químio semanal, carbotaxol semanal mais a rádio. Como o pulmão não é uma área que eu faço, eu fui até checar, tem no NCCN, né? Mas assim, essa paciente, ela estava tendo muita toxicidade, muita, a ponto de terem que passar uma sonda nasogástrica nela por conta de perda de peso, muita náusea, vômito, enfim. E até aí ela evoluiu para inapetência, aí passaram uma sonda, nasoenteral para alimentar essa paciente, etc. E ela estava tendo náusea e vômito por conta da sonda. Então, assim, impactando de forma muito negativa na qualidade de vida dela, sabe? E acabei suspendendo o tratamento adjuvante, até mesmo porque eu acho que essa paciente, ela tem grande chance de recidivar à distância, imagino eu, né? Uhum, uhum. Sim. Então, acho que não sei se é um tratamento... Depende. Por isso que eu acho que é tão importante a tecnologia. Quando você trata com MRT, você consegue poupar o esôfago. O maior problema dos pacientes N2 que a gente trata estão relacionados à toxicidade aguda do trato gastrointestinal, do esôfago. Então, Sim. o paciente perde peso mesmo, fica inapetente, fica com náusea, e você vai incluir o mediastino todo, esse paciente vai ter necessariamente esse efeito colateral. Se você tem a técnica MRT disponível, você pode limitar essa dose no esôfago, e isso faz uma baita diferença, claro. Então, eu acho que é muito dessa análise do que está sendo feito. Se você tratar o mediastino sem IMRT, a paciente vai receber dose de 60 grays, numa área que a gente não trata nem esôfago mais com essa dose, hein? Para vocês terem uma ideia, quando tem tumor de esôfago, a gente faz com uma dose menor que isso, para tratamento do tumor. Então, é uma dose bem alta e dá muito sintoma, né? Porque a mediastina é uma área grande. Tá. Pessoal, agora eu quero ver se o André tem algum comentário final sobre essas questões, porque aí eu vou, se o André tiver, se não, o André comenta, aí a gente passa para a Karina. Tem algum comentário final, André, sobre radioterapia, dissecção inadequada? Vamos falar só algumas coisinhas aqui, vocês estão me ouvindo? Que eu mudei aqui um pouquinho a conexão, agora estou mais tranquilo aqui. Uma coisa que é importante que você falou é da doença com margem comprometida, com a dissecção inadequada, né? E principalmente com a doença residual, né? Quando a gente fala de uma ressecção R1, R2. Isso é o pesadelo de todo cirurgião, tá? E eu não condeno, principalmente porque isso pode acontecer. Eu vou falar uma situação que teve recentemente comigo, vou até perguntar a opinião de vocês no caso, mas é uma situação que a gente vive, tá? É algo que é interessante. Primeira coisa, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Paulo, você falou bastante da radioterapia adjuvante, eu acho isso fantástico, você é um grande especialista nessa área. Mas quando que você pensa em radioterapia neoadjuvante? Esse é um tema meio cabeludo, tá? Depois, não sei se você quer responder agora, se você quer responder depois. Posso. Não, posso falar rapidinho. Fala rapidinho, André.
A gente tem alguns estudos para radioterapia NEO, não tem nenhum ou nenhum fase 3, não tem nenhum muito robusto, né? Mas eu acredito que vai existir um papel dela, tem um fase 2 bem interessante, inclusive, André, que mostrou que aqueles pacientes que tinham uma resposta completa à radioterapia neoadjuvante, radioquimio, né? Radioquimioterapia neoadjuvante, e depois eram operados, eles tinham uma chance muito menor de progressão do que pacientes que só faziam rádio e quimioterapia, por exemplo. Então, acho que cabe em um grupo de pacientes, principalmente aqueles com resposta completa, que têm performance para cirurgia, essa avaliação, naquela questão do controle máximo, né? Principalmente, eu acho que naqueles pacientes que a gente não tem muitas opções de tratamento sistêmico, que a gente ainda não tem uma imunoterapia de eleição, uma terapia-alvo para fazer para eles no pós. Então, eu acho que os pacientes que têm muitos gânglios, né, principalmente N2, esse grupo específico que eu falei que se beneficiou em sobrevida eram os N2 que depois tinham resposta completa e que no PET não captam mais. Eventualmente, eles podem se beneficiar. Agora, é um estudo pequeno que avaliou isso, a gente ainda teria que ver melhor, mas acho que cabe para ter uma discussão multidisciplinar, sabe, André? Eventualmente, pacientes FIT que foram bem durante o tratamento, tiveram uma boa resposta e que não tem tantas opções de tratamento sistêmico. Acho que esse talvez seja um paciente para essa discussão de cirurgia pós-radioterapia. Agora, se a gente considerar a neoadjuvância como uma dose menor de radioterapia para depois fazer a cirurgia, aí eu já não sei se vale tanto a pena, porque existe uma chance, eventualmente, na cirurgia, você ter uma dificuldade de abordar tudo. Então, o que eu penso nesse caso é fazer uma dose tradicional, uma dose curativa de rádio, entre aspas, né? A gente sabe que a maioria desses pacientes vai recidivar mesmo com doses altas de rádio, e depois, se o paciente tiver performance, fazer a cirurgia. Excelente. Sempre bom ouvir o Paulo, né? Excelente, Paulo. Obrigado. Paulo sabe tudo de radioterapia. Agora, só falando agora um pouquinho, complementando, sobre a dissecção inadequada e as margens comprometidas. A dissecção inadequada, eu penso principalmente nos linfonodos, tá, Vivian? E isso é interessante, porque até a gente ter um contato maior com vocês, eu digo aí contato maior com vocês, oncologia, digo assim, logo antes da pandemia, sabe? 2018, 2019. Antes disso, a cirurgia torácica ela era meio cowboy, né? Isso aí era uma coisa que ainda a gente tenta combater em alguns lugares. Eu vou dar uma aula online para Palmas, no Tocantins, agora no dia 9, né? E o pessoal que me convidou falou para a gente combater justamente isso, né? Que lá ainda tem uns grupos que encaram as coisas de uma maneira sozinhas, né? Mas, poxa, não é para encarar mais sozinho, a gente tá junto, né? Eu acho que essa é a grande lição. Então, antes disso, a gente não pensava muito em linfonodo. Você tirava um linfonodo, outro ali e estava bom, né? Mas a sistematização da retirada dos linfonodos, a retirada total dos linfonodos, ela ganhou muito mais espaço, né? Agora com os tratamentos neoadjuvantes e com as imunoterapias e com um contato maior com vocês também, né? Hoje em dia, o cirurgião que não faz uma linfadenectomia completa, ele sabe que ele pode estar fazendo mal para o paciente, né? Então, a linfadenectomia, ela precisa minimamente ter 3 cadeias mediastinais, 3 cadeias hilares e pelo menos 3 linfonodos de cada cadeia. Esse é o padrão da Yalski, né? Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Então, numa série enorme do banco de dados americano, foi visto que mais de 50% das ressecções de câncer de pulmão incluídas no banco de dados, elas não tinham nenhum linfonodo representado no anátomo patológico definitivo. Até o cirurgião descrevia que fazia linfadenectomia, a gente acredita até que fazia, mas por vezes ele retirava só gordura ou não tinha nenhum tecido linfático viável. Então, assim, claro, tinha alguns casos onde o pessoal fazia linfadenectomia correta, mas no banco de dados americano, a gente tem metade, né, dessas linfadenectomias totalmente incorretas. Isso é assustador, né? Isso não é algo tranquilo, né, de se pensar.
Antes de eu passar para as margens comprometidas, fala, Karina, você ia falar? Quando você comentou dos linfonodos, mais da metade não ter nenhuma amostra, no ato cirúrgico, ou às vezes gordura identifica, que é uma, depois vem outra. É de quem não sabe costurir, pergunta típica. Você travou um pouquinho, eu não entendi bem a sua pergunta, Karina. Travou um No pouco ato, a sua pergunta. se no ato cirúrgico, na ressecção da cadeia linfonodal, é fácil você ressecar o que é linfonodo, assim, no sentido de, às vezes, vem gordura, vocês achando que é linfonodo. Essa identificação é fácil, ou esse dado que você falou de mais da metade não ter é falta de conhecimento ou é só uma questão cirúrgica? Assim? Isso é uma pergunta de totalmente clínico, tá? De quem não sabe operar nada. Imagina. Mas assim, imagina que o linfonodo, geralmente, ele fica no meio da gordura. Né? E quando a gente faz uma linfadenectomia completa, a gente tira um blocão de gordura com linfonodos dentro. Tá? É claro que se o paciente tem linfonodos mais aumentados, linfonodos doentes, na maioria das vezes, a gente consegue tirar o linfonodo inteiro, aí é bem visível. Né? O linfonodo é duro, enfim. Mas é muito comum a gente tirar gordura, né? E às vezes achar que tem um linfonodo lá dentro e não ter. Tá? Isso é relativamente comum. Principalmente se a via ela não está boa. Né? Vamos supor aí, a gente está com uma via de acesso que não está legal. Então, muitas vezes, eu estava fazendo uma cirurgia uniportal, né? Então a via de acesso uniportal ela é uma via meio polêmica, né? Eu não gosto muito dela, mas é uma via que muita gente gosta. E eu acho que para as cadeias paratraqueais, principalmente para a cadeia subcarinal, é uma via de acesso ruim para fazer o esvaziamento completo. Então, às vezes, num paciente que tem uma cadeia 7 mais funda lá, a subcarinal mais funda, é difícil de chegar até o linfonodo. Né? Então, às vezes, você não consegue retirar todos os linfonodos, você tem dificuldade de tirar. Né? E aquilo, nem sempre todo mundo tem a congelação disponível para confirmar. Né? E eu gosto sempre de operar com congelação. Eu acho que é uma segurança, mas nem sempre a congelação ela está disponível para a gente. Seria ótimo se tivesse. Tá? Mas não necessariamente retirar o linfonodo quer dizer que não tem gordura, ou se você tiver a gordura, não quer dizer que não tem linfonodo. Tá? Só para... Não sei se eu fui claro, se ficou claro isso para você. Tudo bem? Só falando um pouquinho da margem, rapidinho, tá, Vivi? Desculpa me alongar. Mas a margem, a gente não quer de jeito nenhum que ela esteja comprometida. E numa cirurgia que a gente está vendo que o tumor vai estar perto da margem brônquica, principalmente, ou da margem de ressecção pulmonar, é muito interessante que a gente tenha patologista perto. Tá? Então, seria ideal que a gente pudesse ter congelação, né, para garantir que a nossa margem vai estar negativa, ou pelo menos para examinar isso melhor. Tem alguns casos que não tem jeito, tá? Que a gente vai ter que deixar a margem ali, porque ou é isso, ou não é cirurgia, ou não é a ressecção que o paciente aguenta. Caso que eu tive recentemente. Eu fui fazer uma cirurgia, o paciente ele não tinha função pulmonar compatível com pneumonectomia. Ele tinha um linfonodo hilar grande, né? Mas que na discussão multidisciplinar a gente achou que saía. Tá? A gente julgou ali que era ressecável. E na hora da cirurgia a gente usou até o robô, né? Estava sendo operado por robótica, e tentamos dissecar, o linfonodo não saía de jeito nenhum. Tá? Eu abri o linfonodo no meio, né? E a hora que eu abri o linfonodo no meio, eu percebi que eu já estava na parede do brônquio. Ou seja, o linfonodo estava invadindo o brônquio intermédio, era uma lobectomia superior. Então, eu já estava muito fora da minha ressecção. Então, se eu continuasse aquilo, eu ia ter que fazer uma pneumonectomia, porque o brônquio estava tomado por tumor. Tá? Então, isso não era o que aparecia na tomografia, a gente estava do lado, né? Estava encostado, estava adjacente, mas na tomografia não estava claro se isso ia ser possível ou não. Tentamos, né? A gente acabou fazendo uma ressecção subótima, ficou doença ali, a gente fez uma ressecção N2. Não é a melhor situação, mas aí vamos dar trabalho para o Paulo, né? Nessas situações, eu acho que a radioterapia vai salvar a nossa pele, não é isso, Paulo?
Paulo deve estar lá meio Paulo já está offline. no judô. Já está no judô. Mas, Beleza, Vivian, obrigado. André, muito obrigada pelas suas contribuições, né? Por isso que a Oncoscience existe, que a gente faz discussões multidisciplinares. E isso é a alma da Oncoscience, é isso que está acontecendo aqui, né? E agora eu vou passar a palavra para a Karina, que a Karina vai falar com a gente os algoritmos da doença avançada. Gente, eu tô com meu celular é aqui, a net de casa tá no 4G aqui, então se eu cair eu tenho um backup aqui. Deixa eu compartilhar. Foi bom que no final, como eu falei, eu e a Vivian, a gente combinou não tantos casos, mas deu certinho que eu trouxe um caso que vai ser bem legal, que ele vai contemplar, na verdade, desde neoadjuvância, radioadjuvante, adjuvância e um pouco de tudo. Vocês estão vendo minha tela? Então tá bom. Bom, só lembrando, né, gente, que se alguém está aqui e ainda não é membro, por favor, eu tinha passado para alguns colegas aqui do serviço entrarem também, por favor, se associem, falem com a Vivian, com a Ayla aí, que elas ajudam, ou o Paulo, se tiver algum problema. Então, vamos lá. Antes de falar do algoritmo, eu vou trazer os casos que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, né, que aí a gente já emenda o que a Vivian falou. Então, bom, esse caso é uma paciente que eu acompanhei lá no passado, ela é uma paciente feminina de 51 anos, uma ex-tabagista leve, tá? Coisa de menos, eu coloquei menos de 20 anos máximo, mas ao redor de 10 anos máximo. E ela teve um achado incidental por uma elevação de CEA, e por incrível que pareça, o CEA dela era 7. E sabe aqueles exames de nutrologia que a gente às vezes costuma receber no consultório? Um CEA de 7, uma paciente bastante ansiosa, se preocupou com isso, foi para um outro médico e começou a fazer uma bateria de exames com CEA de 7. E, para nossa surpresa, ela tinha, numa tomografia de tórax, ela fez colono, endoscopia normais, fez mamografia e todo o restante sem nada. E na tomografia de tórax surgiu linfonodos aumentados, hilares, linfonodo subcarinal e uma imagem em pulmão esquerdo, tá? De um nódulo espiculado. Ela prosseguiu com uma biópsia guiada por tomografia, tá? Do nódulo pulmonar mesmo, que eu vou mostrar a imagem para vocês, que veio um adenocarcinoma pulmonar, tá bom? Na ocasião, como eu falei, a paciente bastante ansiosa e bastante orientada em algum sentido, a gente acabou fazendo foundation já logo da peça de biópsia, tá? Uma paciente que trazia bastante essa necessidade, e ela veio como uma mutação de EGFR K852R, que é do exon 21, mas aí é que eu já chamo a atenção para a primeira coisa. Ela é uma mutação não L858R, né? Apesar de estar no exon 21. E ficamos com essa informação a priori e fomos para ver as imagens da paciente. Então, esse aqui é o nódulo da paciente que ela tinha, tá? Em ápice do pulmão esquerdo, vocês veem que não é um nódulo tão grande, né? E o CEA também não era nada chamativo. Aqui na janela de mediastino dá para ver um pouquinho linfonodular aqui, à esquerda também, tá? Aí a gente partiu para o estadiamento dela, tá? Por PET scan, fez ressonância de crânio, fez PET scan. E aqui já vou trazer uma questão também, que aí eu quero vir da Vivian, do André, de todo mundo, essa questão do nosso estadiamento do pulmão, né? E como é que vocês fazem, as dificuldades que vocês têm, que a gente enfrenta por aí. Acho que o PET é ponto passivo, assim, para todo mundo, né? De que é necessário, extremamente necessário para pulmão. Aqui, inclusive, a gente já vê uma diferença da tomografia, aqui onde esse linfonodo subcarinal não era tão aparente na tomografia, mas ele tinha uma certa captação pelo PET. E nesse caso específico, a paciente ela tinha acesso a EBUS, então a gente fez e esse linfonodo subcarinal se confirmou positivo, tá? E ela já tinha biópsia nodular. Mas a gente sabe que o EBUS não é acessível para todo mundo. A gente tem a mediastinoscopia, né? E aí fica também ouvir o André, o que ele acha desses dois métodos, o que é viável, o que é validado, né? Que são duas coisas diferentes. Mas, de qualquer maneira, essa paciente ficou como estádio clínico 3A, tá? E aí, ela tinha esse comprometimento linfonodal subcarinal, a gente discutiu na época com a equipe multidisciplinar,
E optou-se por uma coisa que hoje que a Vivian trouxe com a imunoterapia, mas lá atrás muito pouco feita. A gente acabou fazendo quimioterapia neoadjuvante para ela com cisplatina e alinta por 4 ciclos, tá? Para ver se tinha alguma redução para facilitar a vida do cirurgião na cirurgia, porque ela tinha doença de relativamente pouco volume, mas um subcarinal, né, e um hilar. Ela foi para a lobectomia, tá? Em maio de 2020, e com uma resposta muito frustra, tá? Um T3N2, tá? Que é aquele problema que a gente já citou mesmo. Novamente, em discussão multidisciplinar, foi optado por a radioadjuvante, aí como o Paulo também falou, né? E na época tinha acabado de sair o estudo clínico da Daura, né? E essa foi uma discussão muito difícil com a própria paciente, porque ela não é um L858, ela não é um exon 19, mas a gente também sabe que a maioria desses estudos, eles não incluem as mutações incomuns, mas tem muita coisa na literatura falando que possivelmente o osimertinib deve ser o melhor dessas mutações incomuns. Eles só não são incluídos pela raridade deles, né? É muito melhor do que, por exemplo, os inibidores de primeira geração, onde a gente sabe que essas mutações incomuns são resistentes. Então, depois de uma conversa, a paciente assumiu o risco e o custo e começou o Tagrisso adjuvante, tá? E, para nossa surpresa, né, ela começou em maio, aqui ficou sem a data, peço desculpa, pessoal, mas ela começou, em julho de 2020, em maio de 2021, menos de um ano após, ela teve uma suspeita de progressão em linfonodo de fossa supraclavicular pelo PET scan, confirmada por biópsia, né? E aí, aqui a pergunta para vocês, o que oferecer nessa primeira linha pós-Tagrisso, né? E qual o papel do osimertinib que vocês acham nas mutações não usuais? Se é uma boa escolha, tem o afatinib, se a gente ainda não tem respaldo nenhum para usar, se alguém testa, se alguém não testa. Karina, eu concordo com você que provavelmente o osimertinib também é ativo nessas mutações não usuais, porque a gente tem o dado do afatinib, né, que também é ativo em mutações não usuais, e como a gente está falando do osimertinib terceira geração, eu acho que eu só não usaria ele especificamente na inserção do exon 20, que a gente sabe que aí não funciona. Mas eu acho que sim, caberia mesmo não estando no estudo, porque são mutações raras. Então, ok. E aqui, o que oferecer na primeira linha, bem difícil, né? De repente, eu tentasse uma biópsia líquida ou uma rebiópsia para entender o perfil de resistência, se tem alguma mutação de resistência, poderia me ajudar, né? Mas se a gente não tem acesso, eu acho que seria o IMPAR 150 onde a gente tem dado, né? Obviamente, ou a biópsia líquida para trazer alguma mutação de resistência, ou uma rebiópsia para saber se houve uma transformação para pequenas células, eu iria nesse caminho. E não teve transformação, né, para pequenas células, adenocarcinoma mesmo. Então, Desculpa, Vivian. Posso só comentar um pouquinho do estadiamento? Você tinha perguntado, Karina. Acho que é interessante isso. A gente tem que sempre buscar o melhor, né, para os nossos pacientes, sem dúvida. Mas o EBUS, infelizmente, ele não está disponível na maioria dos lugares, né? O EBUS ele é ainda muito indisponível. Ou em alguns lugares, apesar de ele estar disponível, ele é caro, porque ele não está no rol de procedimentos DNS, a gente não consegue indicar para todos os pacientes e não tem nenhum jeitinho, né? Todo mundo sempre procura um jeitinho de indicar o EBUS, mas não tem, né? Acaba sendo glosado, acaba não sendo pago, enfim, e a gente não consegue fazer o EBUS para os pacientes, tá? Então, o EBUS ele ainda é pouco realizado, ou ele é menos realizado do que a gente gostaria. Tá? Eu gostaria de indicar EBUS muito mais, mas enfim. Mas, em algumas situações, a gente consegue fazer a medistinoscopia de uma forma bastante razoável, né? Quando a gente tem principalmente as cadeias paratraqueais, tá? Bilaterais, e a cadeia 7, a gente consegue fazer uma biópsia com a medistinoscopia de uma forma bastante adequada, tá? Vai muito bem, então, acho que não precisamos ter medo, né? Se tiver nessas cadeias, de fazer a medistinoscopia.
Nas outras cadeias, aí realmente a gente tem uma dificuldade um pouco maior, né? Principalmente quando a gente fala das parasofágicas, aí a gente tem que ir um pouco além, mas nessas situações a gente pode complementar o nosso estadiamento com a videotoracoscopia, né? Ou até mesmo na cirurgia, fazendo a congelação intraoperatória. Essa é uma via muito mais disponível, ainda mais que a gente sabe que tem lugares que nem o mediastinoscópio tem, tá? E não são poucos lugares, são muitos lugares, né? E é mais, se mesmo assim não der certo, poxa, vai para o intraoperatório, pronto, né, e já discutido sobre o que fazer, né, se os linfonodos mediastinais vierem positivos. A gente sabe que é muito difícil a gente ter um linfonodo, o skipping, né, os skipping metástases, menos de 2%. Principalmente se não for em lobo inferior direito. No lobo inferior direito ele tem uma drenagem linfonodal um pouco mais diferentinha, né, ele drena para o outro lado, e a gente acaba tendo o linfonodo comprometido do outro lado. Tem que prestar muita atenção que ele acaba indo para o hilo ou para a cadeia 4L, perdão. Mas, na maioria das vezes, a gente acaba complementando durante a cirurgia, tá? Ressecamos e aí a gente consegue tirar todos os linfonodos que estão do lado correto, tá? Do lado da cirurgia, e garantindo que o paciente tem um estadiamento legal. É muito legal se apresentar esse caso, porque eu vi um caso num tumor board na semana passada, que era quase igual. Por que quase? Porque a neoadjuvância foi feita com osimertinib associado. Off-label. Bem off-label. E sabe o que Não aconteceu? não tenha sido, né, com essa mutação não usual, não incomum, Então, né, mas... é porque eles tinham pensado que seria irressecável. Então, o que foi feito? Foi feito a químio com platina, com pemetrexed e foi associado ao osimertinib, tá? E aí, sabe o que rolou? A doença melhorou muito, foi para a cirurgia, e na cirurgia não tinha doença. Não tinha nenhum linfonodo. Era N2 comprovado, né? E na cirurgia tinha ali um pouco de tumor no sítio primário, mas todos os linfonodos negativos. Foram 22 linfonodos ressecados e 22 linfonodos negativos. E aí a oncologia até foi, né, perguntaram, né? E aí, oncologia, o que faremos agora? Nada, paciente curada. Né? Incrível. Por isso que, assim, eu estou apostando muitas fichas na neoadjuvância. Eu acho que vai vir para ficar e, sinceramente, eu acho que a gente vai começar a indicar estadio cada vez mais precoce. E a neoadjuvância é o game changer também para acesso, né? Como a gente fala sempre no grupo, assim, a heterogeneidade de quem atende em vários lugares, SUS privado, várias operadoras, você consegue prever o custo, né? Isso é uma coisa muito interessante para quem está do outro lado e a gente vai estar oferecendo melhor para o paciente, possivelmente. Exatamente, exatamente. É algo que é muito viável, né? Muito bom. Bom, aqui só para contar casos da vida real, né? A paciente fez o Empower mesmo, tá? Foi o que nos restou aqui. A biópsia líquida ela chegou a fazer, mas não veio absolutamente nada. E ela trocou de oncologista, tá? Coisas normais também, quando o paciente progride, né? Acho que todo mundo, aquela sensação de que, assim, não havia muito o que fazer aqui, mas comum. Então, o último desfecho que eu soube dela, que ela agora começou a tratar umas metástases em sistema nervoso central, tá? Com radiocirurgia. Então, acredito, não sei, no TEC em ponto papel, estagliço adjuvante segurou um pouco, talvez essa doença tivesse voltado antes, por ter esse perfil ruim, a gente não sabe, né? Mas esse foi o desfecho dela, tá? E aí, bom, sei que a Vivian comentou, mas aqui só a foto, né, do que a gente tem por hora, né, que é a sobrevida livre de progressão, com essa curva extremamente aberta, tá? Com hazard ratio bastante importante, com uma redução do risco de morte bastante, de progressão, na verdade, bastante significativa. E aqui a notícia do press release, que saiu agora no início de março, que a Astra divulgou sobre a sobrevida global, que a gente deve esperar aqui na ASCO, né? Então, esse é o estudo Adaura de adjuvância do EGFR, que é o que a gente tem de mais precoce dentro dos TKIs, né? Tem bastante coisa andando também, inclusive com
com osimertinib neoadjuvante, como o André comentou que fizeram off-label, mas eu acho que já tem coisa nesse sentido também, tá? Bom, e o outro caso aqui que eu trouxe é de exon 20, e vai ter uma... Eu ia trazer dois, mas eu resolvi trazer um de exon 20 com uma pegadinha no final para a gente discutir também, tá? Então, uma paciente, essa paciente está comigo, uma paciente feminina de 47 anos, não tabagista, tá? Ela iniciou em 2021 com uma tosse persistente com dispneia, tá, progressiva, e iniciou uma investigação com o clínico geral. Fez alguns exames que acusaram um nódulo pulmonar em lobo inferior esquerdo, fez uma biópsia por broncoscopia, tá, e veio um adenocarcinoma pulmonar. Tá? Essa paciente, no estadiamento, no caso dela foi por mediastinoscopia, tá? Eu não tenho essas imagens, que nessa época eu ainda não a conhecia, um estadio clínico 3B. E ela, portanto, já na época, a gente já tinha aprovação, já tinha acesso. Ela fez quimioterapia concomitante à radioterapia, de julho a setembro de 2021, e logo após ela iniciou a manutenção com o durvalumab, tá? Com o qual ela ficou até outubro do ano passado, com uma ótima tolerância e com uma resposta parcial boa à quimio-radioterapia, tá? E aí, num dos PETs de segmento que ela fez no final de setembro, já antes do último ciclo de durvalumab, né, veio com um aumento da expressão no nódulo no lobo inferior esquerdo, que era o nódulo primário dela, tá? Que o tamanho se manteve com 2,2 centímetros, mas com aumento da expressão metabólica, que até aí a gente pode questionar, porque a paciente estava em imunoterapia, a gente sabe que o PET scan tem as suas ressalvas com relação a isso. Mas, além disso, surgiram nódulos hepáticos que ela não tinha, tá? Confluentes de até 2,8 centímetros e uma lesão óssea entre C5 e C6, que estava comprimindo, inclusive, forame. A paciente estava tendo sintomas disso, tá? Bom, aí para a gente confirmar, entender o que estava acontecendo, e essa paciente, como eu falei, eu não a conhecia até então, ela não tinha nenhum teste molecular. Então, nessa época, eu a conheci. Aí, pedi uma biópsia hepática, que era o sítio mais acessível, né? Ela veio confirmando adenocarcinoma metastático de pulmão, infiltrando tecido hepático. E, na época, a gente não... Esse material ele veio com bastante necrose, a gente não ia ter material suficiente para mandar para um estudo mais amplo. Então, eu acabei fazendo um teste mais curto, como a Ayla também falou lá no começo, que eu fiz só do EGFR, ALK e PDL1, e caso precisasse, não viesse nada disso, eu ia depois fazer um mais amplo, né, para decidir o tratamento. E ela também começou a irradiar a lesão em C5, C6, que ela era sintomática, tá? E aí, ela veio com uma mutação de EGFR do exon 20, tá bom? Não vou dar mais detalhes por enquanto aqui. E aí, ela começou a primeira linha com carboplatina e alimpo, e ela acabou o 6º ciclo agora, dia 5 de abril, tá? Com um PET que teve uma resposta bastante importante, inclusive em fígado e na parte óssea também, onde ela irradiou, e no nódulo em lobo inferior esquerdo também, tá? E aí fica a pergunta, o que a gente faz agora, após término desses 6 ciclos de quimioterapia, né? Sendo ela a mutação do exon 20. Mas aí, para trazer assim, antes da gente só deixar aqui, antes da gente começar aqui, existe uma coisa importante para a gente avaliar do exon 20, que é a inserção do exon 20, né? Que é o que a gente fala e que a Vivian comentou, que é aquela mutação que sai fora do nosso algoritmo e do nosso fluxograma. Mas no caso específico dessa paciente, ela na verdade era uma mutação de exon 20 S768I, tá? Ela não é uma inserção do exon 20. E aí eu volto aqui para perguntar o que vocês fariam. Pergunta difícil, hein, Karina? Você tem a colinha dos exons ali depois. Passa o próximo slide para ajudar a gente. Eu coloquei porque, assim, esse caso eu tive que estudar antes de trazer, tá? Exato. Porque, assim, gera uma confusão, né? Assim, Exato. A ajuda do patologista molecular, com certeza, né? Porque a gente vê exon 20, mas é a inserção
para onde a gente tem aprovação da amivantamab, né, que pós-progressão à platina também tem esse detalhe, né, que hoje para o que está aprovado. Então, no caso dessa paciente, ela, a priori, ela respondeu à platina, mas seria uma opção, né, breve ou então até agora. Mas no caso dessa paciente, a gente vê aqui o exon 20, né? Na verdade, a gente consegue ver todo o domínio da tirosina quinase, que isso sempre me gerou bastante dúvida, que é confuso mesmo para a gente, né? O EGFR, os exons que são do domínio da tirosina quinase são do 18 ao 24, mas os de importância para a gente são do 18 ao 21 somente, né? E aqui as mutações que estão em verde são as mutações que supostamente a gente consegue ter ação do osimertinib, dos de terceira geração. E as em vermelho são as que são resistentes a priori a isso, e aí a gente vê a mutação dessa paciente aqui, que é essa aqui, essa 768I, tá? Apesar dela estar no exon 20, e eu acho que é uma coisa que é importante a gente se atentar, né? Porque, às vezes, na pressa de ler o laudo, a gente vê exon 20 lá e a gente vai pensar. Inclusive, tem o T790M, que é uma de resistência aos de primeira geração e que o Tagrisso tem ação. Ela também está aqui no exon 20, e que tem alguns estudos em andamento aí, onde o amivantamab também contempla pós-progressão do Tagrisso para T790, né? Então, é onde possivelmente a gente tem ação, mas a priori o estudo não engloba o S768I. Mas aí eu queria saber o que vocês fariam. Manteriam a Alinta, colocariam a Afatinib, pensando numa mutação não usual, o Tagrisso, como aquilo que a gente falou, né, Vivian, antes de uma mutação não usual, mas não é a inserção, talvez o Tagrisso tenha algum papel. Eu não usaria o amivantamab, eu acho, nesse cenário, porque não é uma mutação de inserção, então não ficaria à vontade em usar o amivantamab, não. Aqui, por esse painel de sensibilidade, eu ficaria até mais tendenciosa de usar um osimertinib de manutenção do que o amivantamab de manutenção. Mas eu acho que eu ficaria mais para o osimertinib, porque não usaria o amivantamab, eu não ficaria muito à vontade de utilizar, não. Alguém, gente, a paciente, de fato, ela ainda não tem conduta, tá? Então, assim, estamos abertos a... O que eu havia pensado, assim, Vivian, que foi minha dúvida, é o seguinte: ela teve uma resposta boa e, em teoria, ela vai entrar em manutenção com a Linta, né? Então, a Linta eu não, a priori, não vou tirar. Mas associar alguma coisa, eu não sei, pensei em associar o osimertinib ou mesmo a afatinib, apesar da toxicidade que eu não gostaria, né? Mas, às vezes, uma impossibilidade daria para usar. Mas o meu receio é se o melhor momento de colocar o osimertinib é agora, ou eu espero ela progredir, né? Esse timing que eu estou bastante na dúvida. Assim, acho que em questão de toxicidade é muito tranquilo, a associação não tem problema, né? Apesar de que ela fez imuno lá no passado, então a gente vai ter que ficar de olho na toxicidade seriada, né, de quem já fez imuno e usar TKI. Mas vai fazer um tempo já que ela parou imuno, mas eu não sei em que momento colocar, se agora, se após... Utilizando aí os dados de sequenciamento que a gente ainda não tem, e principalmente aí para mutações incomuns, que é o caso aqui, se a gente fosse pensar então em manutenção de mutação incomum, de repente valeria associar até o afatinib, né, nesse caso aqui. Mas aí a toxicidade do afatinib é maior do que do osimertinib. Mas eu ficaria bem tranquila, como a resposta dela foi importante, de repente deixar somente o Alinta, não veria problema nenhum nesse sentido, mas pensaria também, de repente, no afatinib, porque ele também tem essa ação em mutação em comum, deixando o osimertinib para uma outra linha. Eu acho que realmente, porque seria perder o timing dele agora e de repente ela precise numa linha posterior. Mas eu ficaria tranquilo no Alinta, não sei se você chegou a pensar no afatinib também nesse cenário.
Eu até pensei em viver com a Fatinib, às vezes, lá atrás, eu usei umas 2 ou 3 vezes para a inserção do 20, quando a gente não tinha nada, né? E ele é bastante sofrido, né? Ele é tóxico, né? É sofrido, exato, é O sofrido. paciente Principalmente com a Linta, né? não, assim, acho assim, se eu só tivesse a Fatinib, com certeza eu só faria numa, né? Agora o osimertinib é isso. Eu não acho que eu Uma não faria dúvida agora, aqui. não. Tendo isso na mão, eu acho que eu esperaria, eu deixaria só o Alinta. Só um esclarecimento. Para médico, para oncologista generalista, a Linta manutenção está ok, né? Hã? Sim, Ayla, tá ok? Então tá, não, porque assim, por que vocês querem associar? Por ela ser uma mutação de EGFR, na verdade, ela não é um adenocarcinoma sem driver, né? E a gente sabe que nesses pacientes o Alinta vai ter menos ação, a quimio também tem, apesar dela ter tido uma boa resposta com a platina. A dúvida é se a gente vai colocar algum alvo para essa manutenção. Então, mas isso é previsto, gente? Na verdade, pelo NCCN, quando isso é que eles são bem mais agressivos, o NCCN, né? O que eles falam no NCCN de S768I é de colocar a Fatinib ou osimertinib. Junto com a Linta de manutenção. Como junto ou fazer a troca total. Mas num cenário lá nos Estados Unidos, onde eles têm mais acesso a tudo e tem outras drogas que a gente ainda não tem, né? A dúvida é dentro das nossas limitações de aprovação, de operadora, em que momento eu vou gastar essa carta, porque talvez não seja simples mesmo eu associar, né? E mesmo numa progressão, talvez não seja simples eu pedir. Não sei como é que eles vão encarar isso também, né? Às vezes eles leem, às vezes eles não leem relatório, eu sempre fico Eu nessa acho que numa progressão ficaria bem mais tranquilo, Karina, você pedir, porque não teria muito como negar. Agora, na manutenção, associar com a Linda, acho que seria praticamente impossível. Aí seria substituição mesmo, né? Eu acho. Mas, o NCCN ele é bem agressivo com isso. Sim. Eles são assim, mesmo sendo incomum, eles ainda apostam em qualquer TKI como melhor resposta do que qualquer Alinta ou platina. Mas como é off-label total, eu acho que, assim, dificilmente aqui no Brasil a gente conseguiria as duas manutenções, a gente considerar a Alinta com o osimertinib. Acho que seria bem difícil, né? Bem difícil. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, né, com a gente, apesar desta paciente não ser a paciente do amivantamab, né, pelo menos por enquanto, mas só porque a gente tem falado bastante, assim, às vezes ainda está um pouco nebuloso o que é o amivantamab, né? Ele é um anticorpo também, né? Anti-tirosina quinase, e ele foi aprovado baseado no estudo Crisales, que é o estudo fase 1, mas como era um subgrupo de pacientes que não tinha tratamento, né, um subgrupo carente, ele teve essa aprovação mais rápida. Então, o que a gente tem de dados hoje são taxas de resposta, né, baseado nos pacientes versus quimioterapia usual, nos pacientes, e no estudo ele só incluiu a inserção do exon 20, tá? Eu não sei se nos estudos posteriores eles vão abrir para essas outras mutações do exon 20, né? Tem um estudo Paola 2 e 3, eu acho, se eu não me engano, onde eles estão incluindo pós-T790, tem vários outros aspectos, né, que ele pode ser importante, inclusive em outras mutações também, não só o EGFR, e é onde a gente vê essa curva aqui, onde a gente parte aqui do zero, e todas essas linhas aqui, cada uma dessas linhas é um paciente, e tudo abaixo do zero foram os pacientes que tiveram alguma mudança para melhor, ou seja, a redução do tumor pelo uso do amivantamab. Então, se a gente for ver, teve muito mais paciente aqui que foi do zero para baixo em relação à resposta, tendo inclusive pacientes que tiveram a ter resposta completa, né, das lesões tumorais com o uso de amivantamab. E nessa curva aqui de cima também, o forest plot dos pacientes que responderam de acordo, e com as cores diferentes, de acordo com o local da inserção, né?
Isso é uma avaliação que o estudo trouxe mais detalhada para ele entender se tem algum tipo de sensibilidade maior ou menor, a depender da região da inserção, mas a gente vê que a grande maioria dos pacientes, é um estudo pequeno, fase 1, mas é uma resposta importante para uma população que era carente de droga, tá? E aí, aqui alguns estudos que eu levantei da literatura com relação a essas mutações incomuns, né? Então, aqui dois estudos, né? Um aqui que traz o uso do osimertinib nessa mutação incomum, que é o S768I, além do G719 e do L861, que são mutações que ficam ao redor de 3 a 5% de incidência. E um outro que fala mais do S768I, como essa mutação se comporta, e esse estudo aqui de baixo fala um pouco da resistência aos inibidores de primeira geração, porque ele é um estudo mais antigo. Tá bom? E aqui eu não vou conseguir trazer uma coisa tão clean quanto a Vivian trouxe do neoadjuvância e adjuvância, porque não é clean, não tem como ser limpo, mas eu tentei trazer principalmente o algoritmo do adenocarcinoma, que eu acho que é onde a gente talvez ainda bata mais cabeça, porque a gente sabe que os SECs, eles têm um comportamento mais usual, o fluxograma deles é mais simples, e do pequenas células também, mas é aqui que eu acho que tem que discutir mais e se desdobrar, tá? Então, acho que a primeira coisa, né, que todos nós oncologistas temos, mas os cirurgiões podem ajudar sempre a gente, né, que o estadiamento ele precisa ser com PET com ressonância de crânio. A ressonância de crânio ela é fundamental, né, para a gente estadiar esses pacientes. O PET não é confiável para avaliação do sistema nervoso central, e a tomografia também, especialmente em alguns subtipos de mutação, a tomografia não vai pegar algumas lesões pequenas no sistema nervoso central. Então, a ressonância é o exame de escolha, tá? E aqui eu faço a primeira divisão, que agora já está começando a lembrar um pouco aquilo que a gente via no passado em melanoma, que faz tempo que eu não vejo e não faço, mas é fundamental a gente avaliar se o paciente tem lesão ou não no sistema nervoso central, tá? E por que isso? A gente sabe que alguns desses TKIs, né, o osimertinib, o lorlatinib, ou mesmo o crizotinib, eles conseguem ter uma boa penetração no sistema nervoso central. Então, muitas vezes a gente consegue poupar esses pacientes de tratamentos mais agressivos, né? Porque a gente sabe que as drogas vão ter penetração e o paciente vai responder. Então, no paciente com lesão do sistema nervoso central, acho que é fundamental a gente definir se ele é sintomático ou não, que isso já é um ponto de corte bem importante, tá? Com lesão única, a gente discute cada vez mais uma abordagem cirúrgica, porque a gente sabe que esses pacientes, se eles tiverem um driver e tiverem um bom controle, a ressecção da lesão vai ser importante para a sobrevida global desse paciente. Então, a cirurgia ainda é um método muito importante e eu considero que a gente deva avaliar sempre junto com o neurocirurgião para ressecar a lesão única sintomática, tá? E aqui eu colocaria uma ressalva, não só a lesão sintomática, a depender do tipo de lesão, da localização, mesmo que a sintomática, às vezes em fossa posterior, talvez valha a pena o cirurgião também abordar, tá bom? E aí a avaliação da radioterapia de leito após, se o Paulo quiser comentar o que ele acha a necessidade ou o tipo de radioterapia. No caso de paciente com lesões múltiplas, né, e sintomático, aí a gente não tem como muito fugir da radioterapia de crânio total, né? E nos pacientes assintomáticos que começa a ficar mais interessante, que aqui eu acho que a gente pode se dar o direito de, às vezes, esperar o teste molecular e entender que tipo de mutação esse paciente tem. Porque a depender do tipo de mutação que ele tenha, e especialmente se for uma mutação EGFR ou ALK, onde a gente tem dados de literatura com boa penetração das drogas em sistema nervoso central e com boa resposta, a gente talvez não precise tratar esse paciente no sistema nervoso central de cara, né? A gente pode esperar e avaliar precocemente com imagem para ver se ele vai precisar de alguma radiocirurgia pontual ou não. Já nos casos onde o paciente não tem uma mutação driver ou então é uma mutação não EGFR ou não ALK, aí a gente discutir caso a caso se é cirurgia, se for para lesão única, ou radiocirurgia para lesões com tamanho mais limitado, ou número limitado de lesões. E dentro de todas as mutações que a gente tem, a gente entrou nessa sopa de letrinha aqui do pulmão, né? Onde a gente sabe que no EGFR, o que é principal a gente fazer essa diferenciação, que a gente tem falado desde o começo, né?
o que é deleção do exon 19 e o que é a mutação do exon 21 para aquelas que não são. E para aquelas que são deleção do exon 29 ou mutação do exon 21, o uso do osimertinib baseado no estudo FLAURA, que deixou para trás os inibidores de primeira geração, que o braço comparador foi o erlotinib, lembrando que o estudo do erlotinib era comparador com quimioterapia. Então, a gente já sabia que nessa população a quimioterapia ela não é vantajosa, mas em comparação ao inibidor de primeira, terceira geração, o de terceira geração com o osimertinib, ele é melhor. Na inserção do exon 20, que era um subgrupo carente de tratamento, hoje a gente tem o amivantamab, baseado no estudo Crisales de fase 1, com dados posteriores aí para a gente receber. E nas outras mutações, fica essa discussão que a gente já começou aqui, se a gente vai usar a afatinib, se o osimertinib tem papel, mas os estudos só não incluíram, ou mesmo a quimioimunoterapia, dependendo do contexto, né? No ALK, hoje em primeira linha, a gente tem 3 opções de drogas disponíveis, que é o alectinib, o lorlatinib e o brigatinib, que eu acho que aqui fica muito a discussão, né, da penetração do sistema nervoso central, que parece que o lorlatinib tem uma penetração um pouco melhor e com relação às mutações de corresistência, ele pode cobrir melhor, mas em compensação, a estratégia de tratamento, se a gente começa com o lorlatinib, a gente pode perder, porque hoje, se a gente usa o alectinib, a gente pode migrar para o lorlatinib depois, e se a gente começa com o lorlatinib, a gente não tem dado dessa estratégia inversa, tá? Mas são drogas que têm uma ótima ação, e hoje a gente sabe que dentro de todos os tumores de pulmão, o ALK são os pacientes que têm maior sobrevida global. Então, a gente tem que olhar para muito cuidado com esses pacientes para não colocar a carroça na frente dos bois, tá? E especialmente nesses dois, a GFR-AL, que eu coloquei aqui embaixo, que a gente sempre considera o tratamento local da oligoprogressão. Então, antes da gente queimar uma linha, a gente sempre avaliar junto com o radioterapeuta, em especial, se a gente pode fazer alguma radiocirurgia, seja sistema nervoso central, de pulmão, osso, fígado, o que quer que seja, e manter o TKI, tá? Com relação às mutações BRAF, hoje a gente já tem aprovado o dabrafenib e o trametinib, velhos conhecidos do melanoma aí, que agora a gente usa aqui também, tá? Com taxas de resposta menores, menos promissoras por enquanto, mas ainda assim uma opção, né? Para o ROS1, a gente ainda tem o velho crizotinib, que foi a primeira droga que a gente usava lá no ALK. Hoje, na maioria dos guidelines, a gente considera para ROS1 sempre começar com crizotinib e não com quimioterapia, tá? Para NTRK, que é uma população extremamente rara, aqui a gente está falando de 1% dos pacientes, mas com um alvo bastante importante, a gente vai ter o ladotrectinib. E para o MET, que a gente tem uma aprovação mais recente, que é o capmetinib e o tepotinib, tá? Que aí também é aqui uma outra pegadinha que a gente tem, não é qualquer mutação de MET, é o skipping 14, né? Então, não é qualquer MET que a gente vai poder usar o capmetinib e o tepotinib. E, por enquanto, nas outras mutações, então aqui eu destaquei o CARRAS, o RET, o HER, deixei um subgrupo de outras. Aqui, nesses casos, a gente ainda vai considerar a quimioterapia base de platina associada à imunoterapia com padrão e questionando se, em alguns casos isolados, com PDL1 alto, a gente pode usar só imunoterapia, mas aqui é considerar com muitos pesares, assim, porque a gente sabe que, especialmente algumas mutações, por exemplo, de CARRAS, elas já têm uma resistência primária à imunoterapia, então talvez o uso da imunoterapia isolada neste cenário, diferente do SEC, não seja tão interessante, tá? E aqui em roxo são drogas que a gente já tem estudo, que ainda não estão aprovadas aqui no Brasil, já tem estudo para segunda linha pós-progressão de quimioterapia para essas mutações de CARRAS, RET e HER2, mas que possivelmente vão vir em algum momento para a primeira linha, além do uso da segunda linha, que a gente ainda não tem aprovação aqui. E eu, inclusive, já deixei o deruxtecan aqui, que já é uma realidade na mama, mas em breve deve ser aqui para a gente também no pulmão. Né? E eu acho que é isso, pessoal. Assim, pulmão não tem muito como isso aqui ficar clean, mas tentei deixar menos cansativo. Gente, olha, eu gostei muito, tanto da aula da Vivian quanto a sua, Karina. Para quem não faz pulmão, eu achei que ficou muito didático, de verdade.
ficou muito mais claro para mim, por exemplo. Eu Gostei. ia falar a mesma coisa agora que eu falei que eu olhei, nossa, gente, ela tentou deixar o mais clean, assim, esse é o mais clean possível, mais que isso acho que não vai ser possível, coitada. Ela tentou secar mais, mas não dá. Também eu detesto pulmão, sempre detestei, me forço a ver e tô aqui. Nunca escondi, né, doutora? Ô, Mari, não fala assim, Mas... meu Deus, pulmão, como assim? Não desaponta a gente. Ah, desculpa, sorry, mas adorei, muito bom. Ó, eu vou aproveitar e pedir para o Ciclouro já projetar de novo as nossas perguntas. Então, quem não respondeu, por favor, né? E aí a gente está lançando esses algoritmos OncoScience que eu acho interessante para a gente colocar na prática o que a gente faz, né? Que é o nosso foco. E aí eu quero agradecer, né, a Karina por essa aula brilhante. Karina, vamos ver todo mundo. Isso. Agradecer a Karina pela essa aula brilhante. Agradecer a participação do André, do Paulo, da Ayla, da Mari, todo mundo que está aqui. Agradecer novamente, né, o patrocínio da AstraZeneca, a Fernanda está aí com a gente. Agradecer o patrocínio da Janssen, o Carlos Eduardo também está com a gente. Agradecer o apoio educacional das telas. Agradecer todo mundo que participou aqui, que principalmente ficou com a gente até o final. Dizer que essa aula estará disponível no nosso aplicativo, no nosso site, no setor de eventos gravados e também no nosso YouTube da OncoScience Brasil. E convidar a todos que, porventura, ainda não estão associados, né, associarem-se à OncoScience Brasil através do site, né, www.oncosciencebrasil.com.br. Então é isso, pessoal, só gratidão. E a minha aula da Karina, a gente combinou mais ou menos, mas as aulas se complementaram de uma forma assim que foi sobrenatural. Ótimo. Então, só agradecer, né, essa conexão aí, e foi excelente. Pessoal, mês que vem, board de melanoma, hein? Posso fazer um convite? Rapidinho, só. Amanhã vai ter uma aula minha no restaurante NB Steak. Se vocês me permitirem, posso mandar o convite, Viviane? Convite bom, hein? Pode, manda lá no nosso grupo, pode mandar. A carne é muito boa lá, sabe como é que é? A comida é boa. Então, todos convidados. Aula do quê? Chegar todo mundo do grupo lá, André, como é que vai ser? Pode chegar todo mundo? Pode, manda bala. A gente dá um jeito de acomodar lá. Posta o convite lá no grupo. Beleza, vou mandar sim. E viu, Paulo, a aula vai ser de diagnóstico e tratamento de câncer de pulmão. Eu vou dar uma visão do cirurgião, tá? Do diagnóstico e tratamento desde o estadio inicial até os estadios mais avançados. Claro que eu vou ficar devendo nos estadios avançados, né? Mas é uma visão do cirurgião. Então, eu acho que para quem não gosta de câncer de pulmão, que nem a Mari, é um resumão. Senti uma indireta. É um convite. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. É um prazer contribuir. Contem comigo sem precisar. Palavras finais, Paulo, aí a gente se despede. Eu queria agradecer também. Foi muito boa a interação. É claro que a gente não consegue comentar tudo, mas acho que cada vez mais a gente vê que o tratamento multidisciplinar é importante, né? No cenário de câncer de pulmão. A própria Carolina estava comentando de metástases cerebrais. Antigamente, a cirurgia era mandatória, aí depois ela perdeu muito espaço para a radioterapia, porque a terapia tem tanta eficiência quanto a cirurgia, foi mais focal. Agora, a gente está chegando a uma ideia que a cirurgia também é muito importante em alguns cenários, inclusive, eventualmente, para pegar algum clone celular que se modificou, para evitar a radionecrose que o paciente pode ter, a gente tem que dar corticoide, ou com o paciente fazendo imunoterapia. Então, assim, cada vez mais, com a melhoria do tratamento sistêmico, a gente também vai se adaptando e se adequando aí a esse novo cenário. Queria agradecer todo mundo aí pela participação e a oportunidade. Boa noite, pessoal, e até o nosso próximo Tumor Board mês que vem.